Tudo bem com vocês? Miriam aqui do Nós no Canadá. E hoje eu vim contar para vocês uma das partes mais difíceis da nossa viagem aqui para o Canadá. Sim, infelizmente, eu tive que deixar o nosso cachorro, que já estava conosco há 16 anos, no aeroporto. E eu quero contar para você como é que foi isso. Bom, toda a nossa viagem nós planejamos trazer o nosso animalzinho. O Baruque, ele já estava conosco há 16 anos. Ele é o cachorrinho que a gente pegou logo que a gente casou. Então, a gente tinha muito amor por ele. O Baruque, ele era um cachorro bem diferente. Ele parecia uma pessoa mesmo. Ele, quando chegava do trabalho, ele sempre estava querendo, como se ele quisesse conversar. Ele fazia uns barulhos, assim, bem diferentes. E ele era muito arteiro, fazia muita arte, aprontava muito. E ele foi um cachorro que realmente assim trouxe muita alegria para nós, né? A gente casou, logo pegou ele, então ele trouxe muita alegria no nosso casamento. E logo depois, quando também eu engravidei, então o Baruque ele fez parte de todos os nossos processos praticamente. E o nosso desejo era trazer ele. Então o que a gente fez? A gente tentou fazer tudo certinho, né? A gente no início pesquisou quanto que custaria para uma pessoa fazer esse processo para nós. E eu vou te contar que a pessoa quis cobrar entre 13 a 15 mil reais. E a gente não tinha esse dinheiro mesmo. Nem se tivesse, eu não ia pagar para a pessoa fazer o papel para mim. Então a gente foi, pesquisou. Eu tinha bastante dúvidas em relação ali como colocar os documentos do cachorro no sistema e tudo mais. E cada vez que eu ligava para Vigiagro, as pessoas, a resposta que elas tinham era assim: ah, tá tudo escrito ali, tá? Mas tá escrito ali aonde exatamente? Porque eu simplesmente não conseguia achar a informação. E a gente levou ele no veterinário. Até fomos num veterinário lá que era especialista em viagens internacionais e num outro veterinário que fazia as vacinas e tudo mais. Então a gente teve bastante complicações, porque ali, né, essa pessoa que dizia que era especialista, ela esqueceu de me dar o carimbo dela, né? E eu também, ela tinha assinado e colocado o número, eu achei que valia. Só que quando eu coloquei tudo no sistema, aí dizia que eu precisava do carimbo e eu tinha que correr atrás dessa pessoa. E detalhe, a pessoa que estava lá no dia, o veterinário, ela estava fazendo um freelance. Ela não era dali. Quando tem que dar errado, dá errado mesmo, né, gente? Por favor. E foi isso que aconteceu. Lá vai nós correr atrás do freelance, né? Enfim, fizemos toda a papelada. Eu liguei, né? Eu comprei o voo, eu saí de Navegantes e de Navegantes fui para Guarulhos. Então a gente saiu de Navegantes, eu acho que era umas 11 horas mais ou menos, e a gente ia esperar até 8 da noite para embarcar em Guarulhos para vir aqui pro Quebec, pro Canadá. Só que o Baruque, ele era um poodle e ele tinha 13 quilos. Ele era um poodle mais gordinho e maiorzinho. Então eles falaram que acima de 10 quilos ele não podia ir dentro comigo. Ele tinha que ir junto com as bagagens. Então tem toda uma questão de uma caixa suporte especial e tudo mais. Enfim, eu fiz tudo o que estava ali no roteiro. E quando eu liguei para a pessoa da Go, eu perguntei assim, ó, o meu cachorro ele pode tomar uma medicação para acalmar, alguma coisa que acalme ele, porque ele vai ficar bem ansioso, porque ele já estava bem ansioso ali nos últimos dias, sabe? Aí eles falaram que não. Aí eu fui na veterinária e perguntei, tem alguma coisa que eu possa dar para ele poder passar? Não, não pode dar nada. Ok. Pegamos ali o voo da Go. E eu vou mostrar para vocês como que eu encontrei o Baruque lá em São Paulo, tá? Meu cachorro, ele saiu do... Desculpa, gente, não consigo não chorar nessa parte. Ele saiu do voo e ninguém sabia dizer onde que estava o cachorro. Então eu fui procurando. Quando eu cheguei lá, o Baruque, ele estava todo vomitado. Ele gritava. Gente, eu não sei como que eles não me ligaram. Porque eu acho que o telefone vai os documentos do proprietário do cachorro, mas ninguém me ligou. Ninguém disse, ó, o teu cachorro tá passando mal. E quando eu cheguei lá, eu encontrei o Baruque todo vomitado, ele tava em estado horrível. Chegamos aqui em São Paulo. O Baruque é super prostrado. Agora tá um pouco melhor, mas ele tava gritando de apavorado.
A dona Mimi querendo fugir, né? E a mais aproveitando que a viagem é a Nena. Tá aproveitando. Nena. Mas o Baruque ficou muito apavorado. E eu já imaginei que eu não ia conseguir entrar com ele, a não ser que ele tivesse muito calmo. Aí deu 8 horas da noite, colocamos lá o Baruque pra ir pra Air Canada. Deu meia hora e eles me ligaram da Air Canada. Eles falaram assim, ó, você é o proprietário do cachorro que tá aqui, que a gente tem esse cachorro, né? Tem os dados aqui, você é o proprietário. Eu falei, sim. Ele falou, eu preciso que você venha aqui, só você. Aí eu fui, gente, o barulho da turbina, quando o cachorro fica lá embaixo, é horrível. É insuportável, insuportável mesmo. Eu sei porque eu desci lá onde ele estava, sabe? Se eu imaginasse que era assim, acho que eu jamais teria colocado ele lá. Eu teria feito alguma coisa para levar ele de outra forma. Não sei como, porque eles não autorizaram de maneira alguma. Eu tentei de todas as formas que ele fosse comigo. Aí o piloto tava lá, daí o piloto falou assim, não tem como ir assim, eu não vou me responsabilizar pra um cachorro que tá nesse estado. Gente, ele gritava. Ele já tinha vomitado, já tinha feito cocô, já tinha feito tudo. Aí eu comecei a chorar porque, gente, foi horrível. Aí eu comecei a chorar. Aí o pessoal disse que eu tinha que me acalmar, mas eu não conseguia, sabe? E eu perguntei se podia chamar o meu marido, eles falaram que não. Que eu tinha que ver o que eu ia fazer, mas que eles não iam levar o cachorro. Ou eu ia ter que assinar um documento pra ele ir assim. Mas, gente, eu não conseguia imaginar deixar ele lá naquele barulho, sabe? Eu falei, não, eu não vou levar ele. Aí eles sugeriram pra eu ficar, eles iam pagar um hotel na Air Canada, pra eu ficar uma semana ali e depois eu ir, daí só meu marido e minha filha embarcarem. Só que assim, eu sou a aplicante principal, não tem como meu marido e minha filha ir e eu ficar. Aí eu expliquei isso pra eles. Se o meu marido e minha filha podiam ficar, eles falaram que não, que eles não iam pagar pra nós três, iam pagar só pra mim e pro cachorro. Tudo bem, eu entendo, né, gente? O que eu fiz, gente? Eu tenho uma prima que ela trabalha no aeroporto. Graças a Deus, foi essa a minha salvação. A minha prima que trabalha no aeroporto. Eu liguei pra ela e falei assim, prima, tu pode me ajudar? Porque assim, ó, meu cachorro ele tá mal, eu não tenho o que fazer com ele. A minha prima, graças a Deus, gente, ela tem uma sala lá. Só Deus mesmo, olha. Gente, desculpa. A minha prima, ela tem uma sala lá. E a minha prima falou, não, tu pode deixar ele comigo, eu vou aí buscar ele. A minha prima foi, buscou ele. A Air Canada estornou o valor da passagem dele na hora ali. Eles já estornaram. E aí a minha prima ficou com ele. Com o Baruque. Gente, ó a carteirinha dele, ó. Eu amava muito esse cachorro, eu ainda amo. A minha prima ficou com ele. Aí mandou foto, vídeo. Mira, ele tá bem, ele ficou bem, ele se acalmou. O Baruque, ele tinha 16 anos. E ele não ia aguentar essa viagem, né? E, infelizmente, né? A gente teve que deixar ele. Ele ficou com a minha prima em São Paulo. Aí depois eu pedi pra minha mãe buscar ele, né? Lembrando que eu não sou de São Paulo, eu sou de Santa Catarina. A minha mãe foi buscar ele. A minha mãe disse, Mira, ele tá bem, tudo, né? Ele vai ficar bem, a gente vai dar um jeito depois de levar ele, vamos ver o que a gente vai fazer. Gente, eu entrei naquele avião, gente, eu só chorava. Aí o pessoal teve que esperar, o avião atrasou por causa de mim, né? Porque eu tava lá com o Baruque. Tinha toda essa questão, ainda falei pro Ricardo, não me deixa aqui. Porque o Ricardo e a Sara já estavam no avião. E só tava, no caso, esperando eu, né? Quando eu cheguei lá, o pessoal da Air Canada, eles foram super gentis, sabe? Foram super queridos. Me trouxeram suco, me acalmaram, me tentaram, né, falar palavras positivas de que tudo ia dar certo, que eu ia tentar, que eu ia conseguir pegar ele depois. Pessoal muito atencioso.
Eu sinto muito que a Gol foi tão relapsa e não me ligar e não falar nada, deixar o cachorro ali, sabe? Gritando daquele jeito. Quando chegou em São Paulo, ninguém me ligou, gente. Podia ter me ligado, me informado onde o cachorro estava. Eu teria, se em Navegantes ele já tivesse feito isso, eu não teria nem levado ele até São Paulo. Ele nem teria passado por tudo isso, sabe? Mas, enfim. A Air Canada foi super gentil, super queridos. Eu chorei a maior parte do voo, porque eu fiquei muito triste mesmo em ter que deixar ele. E daí minha mãe foi buscar ele lá em São Paulo. Minha mãe buscou ele em São Paulo. Quando a minha mãe tava no carro, ela me ligou. Ela disse, olha, Miriam, aqui tá o Baruque. Ele tá super de boa. Ele tá... Ele vai... Ele tava no carro com ela, né? A minha mãe foi no banco de trás com ele. E minha mãe falou, vou colocar um travesseirinho aqui pra ele deitar um pouquinho. Gente, eu conversei ali com ele. Falei, oi, Baruque, tudo bem? Ai, que bom que ele tá bem. Né? Falei ali com ele. Deu 2 minutos, a minha mãe me ligou. Minha mãe falou, Miriam, o Baruque morreu. Eu falei, mas como que ele morreu se você acabou de falar comigo e ele tava bem? Ele falou, teve uma parada cardíaca, morreu. Então, gente, eu sei que o meu cachorro, ele ia morrer de todo jeito. A gente morre, esse é o ciclo da vida, né? Nascer, crescer, frutificar e morrer. A gente sabe, a gente nasce sabendo disso. Não existe nada mais certo na nossa vida do que a morte. A gente sabe disso. Mas eu confesso que eu queria ter ele aqui. Eu confesso que eu desejava que ele viesse. Ainda às vezes eu penso bastante nele. Eu tenho uma outra cachorrinha que veio junto, que é a Nena. E um gato também que veio junto, que é a Mimi. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu me apego muito nos meus bichos. Por isso que eu não posso ter muito bicho, porque senão... vive em função disso, né? Mas essa foi a minha experiência, que foi uma experiência pra mim horrível, tá? O pior foi ver ele daquele jeito, todo vomitado, todo evacuado e gritando desesperado, sabe? E o conselho que eu dou pra quem quer viajar, quer ir com animais, se o teu animal for muito velhinho, vai ser uma viagem muito difícil. Então, tente colocar ele de alguma forma junto com você. Eu acho que hoje em dia já existe essa lei, mas quando a gente veio há 2 anos atrás não tinha, que o animal podia vir dentro. Eu liguei, conversei, falei, olha, meu animal, ele é velho. Ele não é um animal de suporte, mas ele é um animal idoso. E por ele, eu gostaria que ele viesse dentro, né? Ele não tem essa questão de ser um animal de suporte, mas a questão é que ele é velhinho. Então, imagina você... Eu não sabia, né? Eu ficava com medo, ele vai ficar lá com as malas e tudo, mas eu não imaginava que era um barulho tão ensurdecedor, né? Mas foi horrível. Então, a minha dica é... Uma outra questão que aconteceu conosco, né? A pessoa lá da Air Canada, o senhor que me chamou lá, ele falou assim, você não deu um calmante pro teu cachorro? Eu disse, olha, moço, eu liguei para vários órgãos para perguntar se eu podia medicar o meu cachorro. E todos eles falaram que eu não podia medicar o meu cachorro, porque se ele tivesse sonolento, ele não iria embarcar. Aí ele falou assim, mas o cachorro é que nem um ser humano, ele precisa de uma medicação. Eu falei, eu sei, foi por isso que eu liguei. Mas todos disseram que se ele tivesse sonolento, e meu cachorro, ele é velhinho. Como ele é velhinho, se ele tomar uma medicação, ele vai ficar sonolento, sabe? Então, gente, foi essa minha experiência, né? Foi uma experiência bem ruim pra nós, pra mim, pra minha filha, pro meu marido. Meu marido, ele, graças a Deus, ele tava comigo e me ajudou bastante ali nisso também. Mas essa foi a nossa experiência, eu queria compartilhar com vocês. Desculpa a choradeira, mas eu não consigo falar nele, não consigo falar o que aconteceu, ou até mesmo quando eu penso nele, eu sempre choro, porque eu amo muito esse cachorro, ainda amo muito, e eu espero um dia, né, se existir um céu para cachorro, eu espero a gente se encontrar lá. Beijo!